Olá, amados, bom dia, graça e paz. Louvado, santificado, exaltado seja o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, por mais um dia até aqui nos sustentou Ele. Ele é fiel, Ele cuida de nós, Ele é aquele que renova as nossas forças dia após dia, porque é na nossa fraqueza que Ele nos aperfeiçoou. Ele disse que neste mundo teríeis aflições, mas tende bom ânimo, porque assim como ele venceu, aquele que segue o seu espírito também é vencedor em Cristo Jesus. Ele disse: filhinhos, tende bom ânimo, né? Porque o espírito abatido ninguém pode o levantar, né? Mas quando estamos com o espírito de Cristo, nós perseveramos, sendo renovados dia após dia. Jamais pode-se ter duplo ânimo, jamais pode estar segundo o mundo, né? Porque aquele que ama o mundo e o que há no mundo não conhece a Deus, e muitas são as ciladas inevitáveis que o mundo oferece, e não devemos seguir segundo o mundo, segundo o entendimento de próprios olhos, do qual não se alcança o desviar do mal. Porque se anda segundo o mundo, né, se não anda segundo o Espírito, se semeia para a carne, e o que se semeia para a carne, semeia para a destruição. Temos que perseverar segundo o Espírito opera em nós. Segundo a verdade, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. A verdade é que nos ensina, a verdade é que firma os nossos passos nas atitudes das quais Deus agrada. Deus nos conhece através das atitudes. Porque a Bíblia diz: produzir frutos dignos de arrependimento, né? Porque temos que produzir frutos de arrependimento, porque um coração contrito e arrependido, ele não despreza, e ele faz morada em nós. Nós perseveramos segundo os frutos do Espírito Santo: a mansidão, a longanimidade, o amor, o domínio próprio, né? Assim, nós perseveramos dia após dia, segundo a sua justiça, segundo a sua equidade, segundo a imparcialidade, segundo o teu zelo, porque quando andamos agradando a Deus, Ele nos prepara tudo aquilo que nós necessitamos. Quando buscamos o reino dos céus, a sua justiça, a sua equidade, aquilo que outrora estávamos sendo escravizados pelo ladrão que veio para roubar, matar e destruir, segundo os vícios, segundo as corrupções da carne, segundo as prostituições, as bebedices, segundo as imundícias que outrora estávamos num lago de lodo, né? Estávamos atolados na lama por conta do pecado. Ele agora nos firma na rocha, né? Na rocha da qual nós perseveramos e não retrocedemos. Ele redime de nossos pecados, de nossos maus caminhos, ensinando através do Espírito Santo a não retroceder, ensinando a perseverar, né, segundo as obras de justiça, segundo a sua equidade. Não usamos a liberdade que Ele nos concede agora, da qual
Antes nós estávamos escravos do mundo, do ladrão que veio para roubar, matar, destruir. Não tínhamos a sabedoria do alto para que os dias vão bens e longos nessa terra. Porque o ladrão, o salário do pecado é a morte. Se seguirmos segundo a falta de sabedoria do alto, se seguirmos sem a sabedoria do alto, se semeia somente para a carne, para a destruição, para a corrupção, do qual muitos são ciladas, né? A vida, o mundo, aquele que segue o mundo, segue prazeres passageiros, mas que há consequências, né? Assim como os vícios, aquele que utiliza dos vícios, se olharmos os fumantes, né? A própria caixa de cigarro ali mostra as consequências que há daquilo que ele está semeando para a carne, né? Vem as enfermidades, vem as consequências. Assim é todo o pecado. Todo o pecado traz uma consequência para a destruição da carne, né? Mas quando nós perseveramos, segundo o Espírito nos ensina, nós semeamos para que os dias vão bens e longos nessa terra. Ele nos acrescenta a sabedoria da qual nós somos libertos, somos sarados, curados, porque Jesus levou sobre si as nossas enfermidades. Ele é aquele que nos cura e nos ensina atitudes saudáveis, né? Atitudes que de agora em diante, aqueles que perseveram segundo ela, alcança-se a libertação, alcança-se a cura, alcança a restauração. É como uma casa, né, que está impura. Ali há espíritos imundos que trazem consequências, né, na casa. E quando ele chega e faz morada em nós, há uma limpeza, né? Tudo quanto é espírito imundo se retira, se ausenta, e há libertação e cura. E aí temos que ficar vigilantes para não retroceder, porque a Bíblia nos ensina que Jesus sempre dizia: a tua fé te salvou, vá e não peques mais. Porque ele nos ensina uma casa que estava limpa, adornada, né? E se retrocede, se volta, porque os espíritos imundos que ali estavam ficam a vagar, né? E quando encontra a casa limpa e adornada, ele volta com 7 outros piores, e o estado daquela pessoa se torna pior do que o primeiro. Por isso é importante, após o conhecimento da verdade, perseverar, né, sendo santificado e purificado pelo lavar por meio da água, que é a palavra, que é viva e eficaz. Estar sempre meditando na palavra de Cristo, porque a fé vem pelo ouvir, e ouvir as boas novas. E as boas novas é a palavra de Cristo. Assim é que temos bom ânimo, né? Ele nos concede bom ânimo. Duplo ânimo jamais, porque duplo ânimo, aquele que persevera assim, ele retrocede. E grande é a queda e a ruína. Tem que haver uma constância. A fé tem que ser participante do início ao fim. O amor, né, da forma da qual devemos operar os dons irrevogáveis. A Bíblia diz: não entristeceis o Espírito Santo, porque se há uma
briga entre o espírito e a carne. A carne milita contra o espírito contra a carne. A Bíblia diz: quando sei que não posso fazer algo, aí é que faço, né? Porque a carne milita contra o espírito. Aquilo que nós sabemos que não é lícito fazer, a carne é inclinada a fazer. Por isso é necessário estar sempre em espírito e em verdade. É necessário estar rejeitando aquilo que o ladrão fica ao derredor, né, procurando com que venha desfalecer. Para isso é necessário usar o escudo da fé, do qual nós anulamos todos os dados inflamáveis do maligno. Aquilo que vem para desfalecer a nossa fé, nós temos que revestir da armadura do cristão, né, do qual ele sempre nos fala. Revestir da armadura do cristão. Usar o capacete da salvação, a espada, que é a palavra que é viva e eficaz, tanto no ataque como na defesa. Revestir os lombos com a verdade, né, a cintura com a verdade, do qual, quando assim perseveramos, a perseverança, né, o capacete da salvação, cingir a cintura com a verdade, usar sempre da benevolência, né, a couraça da justiça. Bem-aventurado aqueles que têm sede de justiça, porque serão fartos. E assim nós devemos perseverar dia após dia. Segundo o autor e consumador da nossa fé, nos ensina. Ele nos concede bom ânimo. Ele nos ensina a vencer o mundo. Filhinhos, vós já sois vencedores em Cristo, porque maior é o que está em vós do que o que está no mundo. Ele nos concede a sabedoria para despedaçar todo jugo, para seguir em obediência ao Espírito Santo. Porque aquele que tem a obediência, tudo nos é lícito, mas nem tudo nos convém. Nós, como templo do Espírito Santo, morada do Espírito Santo, nós usamos aquilo que nos é edificante para edificação pessoal e como ministério da fé, para exortar mutuamente uns aos outros e alcançar a edificação pessoal. A Bíblia faz a analogia da unidade da fé, que nós somos membros dos membros, né? Assim, nós devemos, a Bíblia fala, se um corpo, né, que estiver para subir, para alcançar as regiões celestiais, se um olho está a pecar, melhor subir só com um olho, arranca o olho e subir somente com um, né? Porque a unidade da fé, ela tem que estar pronta para subir a região celestial. Quando se exorta mutuamente e algum não quer ouvir a verdade, principalmente nos últimos tempos, do qual a Bíblia diz, quando ele viesse, encontraria fé na terra, ele nos ensina, né? Exortai-vos mutuamente. Mas aquele que não quiser perseverar, aquele que não quiser produzir os frutos dignos de arrependimento, do qual tem que se apresentar com o coração arrependido e contrito, do qual ele não despreza,
Ele é aquele que diz, né, eu arranco, porque a condição é esta, tem que estar com a fé participante do início ao fim, e não tem fé se não tem as obras de justiça, e aquele que está vivendo agora injustamente, se as suas obras são injustas, suas primeiras obras de justiça, seu primeiro amor, se agora está permitindo somente injustiça, suas primeiras obras já não são possíveis de o salvar. E grande é a queda e a ruína, porque ele disse, aquele que não produzir bons frutos, ele arranca, né? E se torna como um graveto seco lançado ao chão, do qual está pronto para ser consumido ao fogo. Por isso, buscai a sabedoria do alto, buscai um entendimento do qual se desvia do mal. Porque aquele que anda segundo a maledicência, aquele que anda somente em busca dos prazeres carnais, dele não se permite zombar. Tudo aquilo que plantares, certamente colherás. Aquele que semeia para a carne, semeia para a destruição. A Bíblia diz que a vida é passageira, é como um conto ligeiro, é como uma neblina que logo se dissipa. Se alguns, pela sua robustez, chegam aos 70, é enfado e canseira. Se alguns, pela sua robustez, chegam aos 80, se alguns chegam a 70 e outros a 80, pela sua robustez é enfado e canseira. Por isso, aproveitai, né, os dias para que sejam longos e prósperos nessa terra, através da sabedoria do alto. Porque se seguir segundo o entendimento do mundo, não se desvia do mal. Fica em prazeres passageiros e ainda pode se perder aquilo que é eterno, a salvação, a vida eterna. Portanto, em mais um dia, buscai do Deus Altíssimo, Deus do alto, que só há um Deus Altíssimo, celestial, e um mediador entre ele e homens, que é Jesus Cristo. Ele amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho, o unigênito, o primogênito de toda a criação e da ressurreição, para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Mas se não o alcança, não se tem a libertação, não se tem a cura, não se tem a restauração, o espírito abatido, o pecado é podridão para os ossos. O espírito abatido, quem o levantará? Né? Por isso, buscai a Jesus Cristo, buscai a sabedoria do alto. Ele concede deliberadamente a todo aquele que o pede. Ele agrada daqueles que achegam até ele. Mas achegai-vos até Deus crendo. Chegai-vos a Deus, do qual ele nos atrai através do Espírito de Cristo, crendo. Porque o milagre não se opera na incredulidade. É necessário crer. É chegar até ele crendo, com o coração aquebrantado, contrito, do qual ele faz morada. É necessário estar achegando através dele arrependido, né, dos maus caminhos. E ele é aquele que estende as mãos, ele é aquele que jamais desampara, porque ele ama o pecador, mas ele não coabita
com o pecado, porque Ele é santo, Ele é irrepreensível, Ele é justo, Ele é santo, e Ele não coabita com o pecado. Mas aqueles que achegam até Ele, através da fé que vem pelo ouvir as boas novas, e as boas novas é a palavra de Cristo, Ele nos santifica, Ele nos purifica, porque Ele levou sobre si as nossas enfermidades, pelas suas pisaduras nós somos sarados, curados. E assim aquele que persevera, segundo o Espírito Santo, o Espírito reto, inabalável, que faz morada em nós, e nos concede bom ânimo, porque Ele disse: tende bom ânimo, não se turbe o vosso coração, a casa do meu Pai há muitas moradas, senão eu não vos teria dito. E assim nós perseveramos dia após dia, porque Ele nos fortalece. Tudo é possível ao que crê, tudo posso naquele que me fortalece. Ele é aquele que nos concede a força, né, para caminharmos dia após dia, para vencermos o mundo, porque maior é o que está em nós do que aquilo que está no mundo. A sabedoria que prolonga os dias para que vão bens e longos, e ainda herdaremos a eternidade, porque o seu reino, seu sacerdócio é eterno. E em mais um dia, marchando adiante sem retroceder, porque Ele não se alegra daqueles que retrocedem. Que o Eterno nos abençoe e nos guarde, brilhe o Eterno sua face sobre nós. Erga o Eterno sua face sobre nós e nos dirija. Aqui é o irmão Fábio Gomes. Deus te abençoe.